Vamos de conteúdo novo. Concordância verbal. Vamos ver casos especiais. E o que é concordância verbal, você sabe? Concordância verbal é a combinação do verbo, ou seja, andar, correr, em número, que é singular ou plural, e concorda também com a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira pessoa, com o sujeito que se refere. Veja alguns exemplos. Algumas fotografias retratam a luta do homem por uma vida melhor. Algumas fotografias é o sujeito. Já retratam é o verbo. Tanto o sujeito como o verbo estão no plural. Olha o exemplo. Sebastião Salgado receberam ou recebeu todos os prêmios da fotografia do mundo? A resposta correta é recebeu, porque o sujeito está no singular. O verbo também deve estar no singular. Vamos ver alguns casos de concordância verbal. O primeiro é com o sujeito simples. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito simples, e tanto faz ele vir antes ou depois do verbo. Muitos fotógrafos se mostram preocupados com as questões sociais. O sujeito muitos fotógrafos concorda com o verbo mostram, que está no plural. Eu não posso dizer muitos fotógrafos se mostram. Vamos ver alguns casos especiais. Concordância do verbo com o sujeito composto. Número 1. Quando o sujeito composto aparece antes do verbo, este fica no plural. Veja o exemplo. Pai e filha praticam natação diariamente. Pai e filha é sujeito composto, que concorda com o verbo praticam no plural. 2. Mas quando o sujeito composto aparece depois do verbo, este concorda com o elemento mais próximo, ou fica no plural. Foi ao cinema a mãe e a filha. Foi é o verbo, está no singular porque está concordando com o mais próximo, que é a mãe. Mas também pode ficar no plural. Foram ao cinema a mãe e a filha. Foram é o verbo no plural que concorda com a mãe e a filha. Número 3. Como concordar o verbo haver? O verbo haver pode significar existir, além de exprimir o sentido de tempo. É, portanto, impessoal, o que deve dizer que o verbo não flexiona. Vai ficar sempre no singular. Veja o exemplo. Haverá casas vazias? É equivalente a existem casas vazias. Haverá está no sentido de existir. Eu não posso dizer haverão casas vazias. Não está correto, viu? Veja as formas corretas. Houve muitas festas. Haverá muitas festas. Ou havia muitas festas. Formas incorretas. Houveram muitas festas. Haverão muitas festas. Haviam muitas festas. Para terminar, o verbo fazer. Quando indica o tempo que já passou, o verbo fazer também é impessoal, por isso ele deve permanecer sempre na terceira pessoa do singular. Veja o exemplo. Faz 6 dias que não ligo para minha tia. Você não pode dizer fazem 6 dias que não ligo para minha tia. Também posso dizer, vai fazer 6 dias, já devia fazer 6 anos, fazia 6 anos. Agora que já aprendemos, pegue seu caderno e vamos para a atividade.